Colossenses capítulo 1, vamos ler, abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Devido à importância do tema e também de nós estarmos celebrando a ceia do Senhor, eu vou repetir a mesma mensagem que foi pregada de manhã. Então, se você veio de manhã, você vai ser mais uma vez edificado com Cristo. Ouvir de Cristo nunca é demais. Colossenses capítulo 1, vamos ler a partir do verso 13. Colossenses capítulo 1, verso 13. A palavra do Senhor diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Só até aí, curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Senhor, louvado seja o teu santo nome, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor representa. Ai de nós, quando nós nos aventuramos a tratar qualquer coisa que diga respeito a Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que deu a sua vida por nós. Ai de nós, por entrarmos num terreno onde nós devemos andar com muito cuidado, onde as palavras devem refletir muito temor e muita reverência. Senhor, nós só podemos entender a grandiosidade do que o Senhor é e de como a Escritura descreve o Senhor, se o Teu Espírito nos auxiliar, se o Teu Espírito abrir as nossas mentes e abrir os nossos corações, se o Teu Espírito trazer clareza e profundo entendimento dessas palavras tão profundas, que a nossa mente humana ela é incapaz de compreender a profundidade de cada uma dessas palavras. Mas, meu Deus, nosso desejo nessa noite é que Cristo seja exaltado, é que nós possamos crescer cada vez mais nele, ser edificados nele, enraizados nele e andar nele, como Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 2. Faz isso então nessa noite, que possamos crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus, e alcançar a estatura do varão perfeito, Cristo Jesus, que nele nós possamos viver e glorificar o nome dele para todo sempre nessa terra. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. O título da minha mensagem nessa noite é A Supremacia de Cristo. Esse capítulo aqui, esses versos do verso 13 até o verso 23, muitos comentaristas bíblicos consideram que esses versos são um hino que era proclamado e cantado dentro da igreja primitiva, um hino que exaltava e glorificava a figura de Cristo. A verdade é que, independentemente de ser um hino ou não, Paulo ele escreveu esses versos para combater também uma heresia que estava entrando dentro da igreja de Colosso. A verdade é que todos hoje falam de Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. A figura de Jesus aparece de todas as formas, em todos os lugares, e muitas pessoas falam de Jesus da boca para fora, inclusive muitos que se consideram cristãos. Mas muitas dessas afirmações, elas são afirmações vagas e vazias, diante do que as Escrituras de fato nos ensinam quem Cristo é. Falar de Cristo é um enorme desafio por conta da nossa limitação e da nossa fraqueza. Nós somos terrenos e Ele é divino.
Nós estamos aqui, Ele está nos céus e Ele é glorificado, e Ele é Deus e nós somos plenamente homens. Falar então de alguém assim, de características tão sublimes como o profeta Isaías, no capítulo 53, descreve, colocam-nos num lugar de muita desvantagem para tratar de um assunto como esse. A verdade é que a compreensão correta de Cristo, ela não vai nos levar a entender que todos os aspectos da nossa vida cotidiana, o comer, o beber, o vestir, o andar e voltar, o ir e vir na nossa vida, todas essas coisas devem estar sobre o senhorio de Cristo, dele, de maneira que tudo então se submete a ele. Um grande pregador chamado George Whitefield, que foi um dos responsáveis, um dos instrumentos que Deus utilizou para trazer um grande avivamento sobre a Inglaterra, escreveu sobre Cristo, dizendo o seguinte: olhe e viva muito no abençoado Jesus, e então você viverá e agirá por ele mais e mais. Ou seja, ele estava dizendo, olhe e estude cada vez mais Cristo, aprofunde no conhecimento de quem Cristo é, do que Ele é, dos seus atributos, da sua natureza, e você vai então conseguir viver mais e mais por Ele. Os verdadeiros cristãos dos séculos passados, que compreenderam essas verdades, que entenderam que todos os aspectos das suas vidas, na vida acadêmica, social, política e outros âmbitos, vida familiar, quando eles se submeteram e entenderam quem Cristo era, e submeteram as suas vidas ao senhorio de Cristo, eles foram responsáveis, instrumentos na mão de Deus, por transformar o mundo que hoje nós conhecemos como o mundo ocidental, que é onde nós vivemos. Esses cristãos foram responsáveis por estar à frente de universidades, por criarem hospitais, por fundarem aquilo que nós conhecemos como cemitério no século I. Esses cristãos foram conhecidos e atuaram em diversas áreas. Enfermeiras cristãs que mudaram para todo sempre a história da enfermagem, a história de como deve se fazer a asepsia dos materiais e como se deve tratar com cuidado, com misericórdia, com amor os doentes. São cristãos como esse que passaram por exércitos, que foram generais, que foram reitores de faculdades, que escreveram, que atuaram na área da ciência, na área da biologia, inúmeras áreas, e transformaram para todo sempre o mundo ocidental. A verdade é que o mundo só está da maneira como está hoje, porque muitos desses cristãos conheceram a respeito do senhorio de Cristo e se submeteram plenamente a Ele. E o mundo não se tornou um caos, por conta da influência desses cristãos nas inúmeras áreas. Essa epístola aqui aos Colossenses, e especificamente esse capítulo 1, é um dos capítulos mais completos no Novo Testamento, que trata a respeito da figura de Cristo, de como Ele deve ser o Senhor das nossas vidas. O objetivo então, não somente de Paulo aqui, mas também meu nessa mensagem, é que você, da mesma como o puritano Isaac Ambrose escreveu, uma contemplação correta de Cristo em suas obras eternas, causará um desejo por Cristo acima de todos os desejos. Então o coração não terá sede de nada além dele, que é tudo, todo poder, todo amor, toda santidade, toda felicidade. O objetivo de Paulo ao escrever essas palavras era isso, que os colossenses crescessem cada vez mais na pessoa de Cristo. E o meu objetivo com essa mensagem nessa noite é que você dedique a sua vida plenamente a Ele, que toda a sua vida se submeta ao senhorio dEle, e que você o engrandeça acima de todas as coisas, porque você tenha cada vez mais sede e fome desse ser, desse Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo escreve essa carta aqui para a igreja de Colosso, como nós sabemos, e você sabe que Paulo nunca esteve em Colosso, e provavelmente ele não foi o fundador dessa igreja. Provavelmente foi Epáfras, que era uma pessoa que esteve debaixo da pregação de Paulo, e ele, quando viaja para Colossos, ele funda ali essa igreja. Essa igreja está situada hoje na atual Turquia, na região onde o país Turquia existe, era a região onde essa igreja, essa cidade Colosso existia. E Paulo escreve essa carta aqui para um dos objetivos, obviamente, levar as pessoas a Cristo. Mas Paulo escreve com o principal objetivo era para combater uma heresia que estava permeando, estava entrando na igreja dos Colossenses. Era uma heresia
que uns falsos mestres passaram por lá e ensinaram algo contra Jesus. A primeira coisa que eles ensinaram é que Jesus não era suficiente, que a cruz de Cristo não era suficiente, e que na verdade os colossenses precisavam praticar festas judaicas, observar o sábado, precisavam observar a dieta judaica para serem salvos. O fato de Cristo ter ido na cruz do Calvário e morrer pelos pecados não era suficiente para eles serem salvos. E muitos dos colossenses estavam começando a acreditar nessa heresia. Paulo também escreve, mostrando aqui que Jesus é Deus, e Ele está acima de tudo e todos, e que os colossenses devem se submeter a esse Jesus, porque os falsos mestres passaram por lá e ensinaram que Jesus na verdade não era Deus. Toda a plenitude de Deus não estava na pessoa de Jesus. Além disso, esses falsos mestres, eles inseriram uma heresia de culto aos anjos, de que que os anjos eram tão importantes e estavam até acima do que Jesus era. Hoje, inclusive, acontece isso nos nossos dias. Existe uma igreja de um determinado apóstolo, que você olha na cadeira dos líderes da igreja, você vai ver uma cadeira vazia. E aquela cadeira ela é destinada, eu não vou lembrar agora se para o arcanjo Miguel ou para o arcanjo Gabriel, mas ela está lá, culto aos anjos, existe hoje em dia. Tem pessoas que ficam vinculadas, que o meu anjo da guarda, ele me leva para cá, e isso existe inclusive no meio cristão. Pessoas que acabam dando maior valor aos anjos, pela proteção que a Bíblia estabelece que eles fazem em relação aos filhos de Deus, do que propriamente a Jesus. Então essa carta e esses versos aqui, eles vêm para trazer para nós o verdadeiro conhecimento de quem Jesus é. Às vezes você proclama Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como aquele que morreu por você, mas você às vezes está só na parte mais rasa do monte. Você não chegou ao pináculo do monte de quem Cristo é. Obviamente que eu, dentro da minha enorme fraqueza e enorme limitação, jamais vou conseguir expressar de fato o que Jesus é. Mas Paulo aqui, ele tenta com vários adjetivos e com vários aspectos, trazer para os colossenses a ideia de quem é esse Senhor Jesus. Aquele pelo qual você vem aqui, pelo qual você serve, aquele que é, quando nós olhamos para a Escritura, os 66 livros da Bíblia, nós sabemos que a Bíblia, ela é cristocêntrica, ou seja, Cristo é o centro das Escrituras. Ele aparece em todos os livros da Escritura. A Escritura inteira aponta para Ele. O plano da redenção determinado por Deus em Gênesis, ele é desenvolvido desde Gênesis e ele culmina no Apocalipse. Cristo, ele começa a ser profetizado em Gênesis e essa profecia, ela vai progredindo cada dia mais, mostrando quem é esse Jesus, o que ele iria fazer e qual era o objetivo dele em relação ao propósito que Deus tinha para ele. Então a Bíblia, ela centraliza na pessoa de Jesus. E nós muitas vezes passamos por versos como esses. Ele libertou, ele é a imagem do Deus invisível, primogênito da criação, ele é antes de todas as coisas. Nós olhamos para esses versos e achamos que esses versos são muito teológicos, ou muito filosóficos para nós entendermos. Muitas vezes nós passamos pelos aspectos bíblicos que trazem a beleza de Jesus, e nós simplesmente passamos de forma superficial por cada um desses aspectos, quando a Bíblia ensina que Ele é o nosso Senhor, que nós devemos conhecê-lo profundamente. Quantas vezes você já parou para ler um livro que fale somente sobre Jesus Cristo? Às vezes você já leu livros sobre teologia, sobre a doutrina reformada, sobre casamento, sobre marido, sobre filhos e sobre inúmeras áreas da vida cristã. Mas qual foi a última vez que você parou para entrar nessa caverna cheia de diamantes, de pedras preciosas, de ouro e dos objetos de maior valor que existe nessa terra, que é chamado Cristo? Qual foi a última vez que você parou para prestar atenção em todos os detalhes a respeito de Cristo nas Escrituras? Qual foi a última vez que você parou para refletir profundamente em, de fato, quem Jesus Cristo é? Você já parou para pensar que Ele dividiu a história, inclusive secular? A própria história secular, que diz respeito a não cristãos, ela é dividida em antes de Cristo e em depois de Cristo. A figura de Cristo, tanto para os cristãos quanto para os não cristãos, ela é tão marcante
que ela chegou ao ponto de dividir a história no meio. E a história secular era dividida em antes de Cristo e em depois de Cristo. Paulo então começa aqui revelando quem é esse Jesus Cristo, revelando quanto esse Jesus Cristo é supremo, mostrando para nós então as características dessa supremacia de Cristo, dele ser supremo e estar acima de todas as coisas. Nós começamos aqui no verso 13, e ele começa dizendo para nós o seguinte: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nos libertou do império das trevas. A Bíblia mostra aqui para nós que a primeira característica desse Cristo Supremo é que ele é o nosso libertador. Uma das características de Cristo é que ele veio para nos libertar, portanto ele deve ser conhecido por nós como nosso libertador. Os santos então foram resgatados por Cristo. Eles não estão mais sujeitos à escravidão do pecado e nem à obediência da vontade de Satanás. A palavra libertou aqui significa resgatou, da ideia de que Cristo nos resgatou do império das trevas, nos resgatou do domínio das trevas. O que é esse império das trevas? É onde Satanás e os seus demônios reinam com toda a sua força. Todos aqueles que não se submetem ao reino de Cristo e não foram libertados por Cristo hoje, eles andam de acordo com o curso desse mundo. Eles estão debaixo do príncipe das trevas. Eles estão debaixo do domínio de Satanás. Eles pertencem ao império das trevas, onde Satanás reina e seus demônios. De maneira que a vontade deles, de maneira que a vestimenta deles, a fala deles, o pensamento deles, os objetivos de vida deles, estão influenciados pelos valores de Satanás e pelos valores dos demônios. Então, todo o coração, vida e atividade humana é influenciado pelos demônios daqueles que estão sob o domínio das trevas. E assim éramos nós. Antes nós éramos completamente impotentes. Não havia qualquer esperança para nós. Estávamos escravos, éramos como escravos acorrentados devido aos nossos pecados. E estávamos na prisão de Satanás. Mas a Bíblia diz aqui que ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é o Filho amado de Deus. Mas antes, o que é a ideia que ele nos libertou do império das trevas? O que é essa ideia? A ideia aqui você vai lembrar da época dos impérios. Na Bíblia nós temos um império muito conhecido pela sua maldade e pelo seu poder bélico, seu poder militar, que é o Império Babilônico. Então, para você entender o que Cristo fez, é importante você entender o que eu vou te dizer agora, para tentar te ilustrar mais ou menos o que Cristo fez por você. O Império Babilônico era conhecido pelo seu poder. No Império Babilônico havia um rei, conhecido pela sua sabedoria, pela sua astúcia e pelo seu poder em governar o seu exército e conquistar inúmeras terras e expandir cada vez mais o seu território. Babilônia, o seu rei era chamado Nabucodonosor. Esse rei, no império das trevas, nós podemos determinar que esse rei é Satanás. Ele reina nesse império. E nesse império ele tem muitos generais. Os generais seriam os demônios de uma hierarquia maior. E muitos soldados. Milhares e milhares de soldados. E esses são os seus demônios. Está lá então Satanás nesse reino. Esse reino ele tem uma fortaleza muito grande, intransponível. Nenhum homem jamais conseguiu vencer esse reino. Todos os homens que tentaram batalhar contra esse reino falharam. Daí você vai conhecer Moisés, daí você vai conhecer Noé, Abraão, Elias e todos os demais homens que passaram na terra falharam. Eles jamais conseguiram prevalecer contra esse reino. Só que tem um problema. Dentro desse reino, dessa fortaleza, você e cada um de nós e eu, nós estávamos lá dentro de uma masmorra, acorrentados por correntes que um martelo não conseguiria quebrar essas correntes. Nada que existisse conseguiria quebrar, tamanha era a força e a solidez do ferro que envolvia essas correntes. Nós estávamos lá dentro de uma fortaleza, milhões e milhões de soldados em cima dessa fortaleza, impedindo que qualquer homem pudesse transpassar nessa fortaleza.
E dentro dessa fortaleza, sentado no seu trono, governando todo aquele sistema, está Satanás, trazendo cada vez mais aflição, trazendo cada vez mais domínio sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações. Quando você está nesse estado, não há qualquer esperança para você. Não tem como olhar para o lado e pedir para uma pessoa que está acorrentada para você para te libertar. Todo e qualquer grito seu dentro dessa masmorra não tem condição de ser ouvido. Você está ali e não há possibilidade de você sair dessa masmorra. Então Deus comissiona um homem, 100% homem, 100% Deus. E ele vem sozinho, investido da autoridade, do poder de Deus. Nele habita toda a plenitude da divindade. Ele sozinho começa a andar e a batalhar para tentar entrar nesse reino das trevas. Esse reino das trevas tem um portal enorme na frente dele, onde, como eu disse, nenhum reino, nenhum governante e nenhum homem jamais conseguiu transpassar por esse portal enorme, com enormes correntes. Esse rei então, esse homem, esse grande general, conhecido na Escritura como Senhor dos Exércitos, ele vai dando seus passos com uma vida perfeita e uma vida santa. Ele vai, a despeito de todos os soldados virem antes dele tentar passar por esse portão, todos os demônios tentam vir contra ele para impedi-lo de passar por aquele portal. Satanás envia todos os demônios, todos os seus generais, as maiores hierarquias satânicas e das trevas vêm para impedir esse homem de transpassar esse portal. E ele vai com a sua vida perfeita, sua vida santa, confiando no seu Senhor e comissionado por Deus. Andando, e cada passo dele vai derramando gotas de sangue, e a cada momento que ele vai derramando essas gotas de sangue, as trevas vão ruindo, o portão começa a estremecer, e quando ele chega no final e derrama a sua vida, aquele portal cai, e ele é dilacerado. Esse rei entra nesse império das trevas. Todos os demônios e soldados, generais, inclusive o próprio Satanás, não conseguem conter esse rei dos reis e senhor dos senhores. E ele entra na masmorra onde você está preso, com correntes enormes. E cada gota do sangue dele consegue dissolver aquelas correntes de forma perfeita e plena. E ele não somente pega você desse reino das trevas, e nenhum demônio consegue impedi-lo, nenhum demônio consegue se sobrepor a ele. Ele não somente pega você desse reino das trevas, e começa a tirar você desse império das trevas, e vai transportar você para o reino do Filho do seu amor. Esse é o Senhor Jesus Cristo. E isso é um pouquinho do que Ele fez por você. É isso que Paulo tenta nos transmitir aqui com a ideia de que Ele nos libertou do império das trevas. Mas Ele não somente te tirou desse império das trevas onde Satanás e os demônios reinavam. A Bíblia não falou que Ele pegou você ali, jogou você numa terra onde você não tinha o que comer, onde você não sabia o que fazer, onde você estava completamente desprotegido. Não, Ele te arranca do império das trevas. E a Bíblia diz que Ele transporta você para o reino do Filho do seu amor. Em outras palavras, para o reino do seu Filho amado. Cristo pegou você do império das trevas e te colocou e transportou você para dentro do reino dele. Agora você é o servo dele. Você não serve mais Satanás. Você não serve mais o pecado. As correntes que te amarravam ali eram as correntes do pecado. Elas foram dilaceradas pelo sangue dele. Hoje talvez você vai conseguir entender um pouco melhor por que um verdadeiro salvo nunca mais volta para trás. Por que um verdadeiro salvo nunca mais perde a sua salvação? Por causa disso. A palavra aqui, que significa transportou, ela está no grego, na gramática grega, ela está no tempo verbal aoristo, que significa que ela tem uma ação completada. Cristo não somente te libertou do reino das trevas, Ele te transportou de forma completa para o reino do Filho do seu amado. Quando Ele te transportou de forma completa para o reino do Filho do seu amado, sabe o que isso significa? Você não é nunca mais escravo do pecado. Não tem como mais ninguém, nenhum demônio nessa terra pode colocar correntes em você novamente. Quando Ele te transportou de forma completa para o reino do Filho do seu amor, significa que nesse reino, onde Deus é o rei e Cristo domina sobre tudo e todos, nesse reino, jamais Satanás e seus demônios vão poder entrar. Nesse reino eles só entram acorrentados e dominados,
Mas a Bíblia já diz que eles nunca vão entrar nesse reino, porque Deus vai os castigar antes. Quando a Bíblia mostra aqui que Ele nos transportou de forma completa, sabe o que isso significa? Uma vez Cristo tendo tirado você do império das trevas e transportado para o reino do Filho dele, nunca mais, em hipótese nenhuma, Satanás, demônio ou qualquer outra coisa vai conseguir te tirar novamente e te transportar desse reino para outro lugar. A ação está completa. Ele já completou. Ele fez tudo e pagou tudo aquilo que tinha que ser pago. Por isso, o verdadeiro cristão, ele é um cidadão desse reino e vive como súdito desse glorioso rei, Jesus Cristo. Mas o verso 14 diz, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. Redenção aqui diz respeito ao pagamento do preço de uma dívida. A palavra redenção e remissão são diferentes. Redenção significa que Ele pagou a nossa dívida. Tinha uma dívida contra nós. A dívida eram os nossos pecados. A corrente que aprisionava você no império das trevas eram os nossos pecados. E nada conseguia tirar esses pecados. Nada conseguia dissolver essas correntes. Mas a Bíblia diz que Ele nos redimiu. Ou seja, nele nós temos a redenção. Por quê? Ele foi na cruz do Calvário e pagou o preço pelos nossos pecados. E aí cada gota do sangue dele dissolve essa corrente para você nunca mais ter que pagar pecado. Ele pagou. Isso que as pessoas têm dificuldade para entender em relação à questão da perseverança dos santos e da obra completa de Cristo, de você nunca mais, de uma condição de salvo, voltar para ser não salvo. Porque Ele pagou. Não há mais sacrifício pelos pecados. Ele já pagou o preço. Ele já fez tudo aquilo que tinha que ser feito. E Ele não fala que nós só fomos redimidos, que é o pagamento do preço, mas Ele fala que nós também recebemos a remissão dos pecados. Primeiro, Ele pagou o preço pelos nossos pecados. E a consequência de pagar o preço pelos nossos pecados foi nos dado o quê? O perdão, a liberação da culpa que nós temos em Cristo. Então Ele paga o preço pelos nossos pecados e nos tira toda a culpa ao nos remir. O perdão então é alcançado pela obra dele e não por qualquer outro aspecto. Esse verso aqui também está para ensinar, Paulo está desejando ensinar contra a heresia que diziam, precisa observar o sábado, você precisa observar a dieta judaica, que é aquela questão, não pode comer determinados animais proibidos pela lei, olha, você precisa observar as festas judaicas, o calendário judaico, precisa ir para Jerusalém, celebrar determinadas festas. Paulo fala, para com essa bobeira, para de colocar qualquer aspecto na cruz de Cristo. Vocês querem observar essas questões, querem observar as festas judaicas, sem problema, mas não coloquem isso como necessidade de ser salvo. Cristo pagou todo e pleno preço na cruz do Calvário. Portanto, qualquer igreja que ensina qualquer aspecto para você obter salvação, trazendo um mandamento dos homens, como os fariseus, ela está contrária à Escritura e ela está tornando a cruz de Cristo insuficiente. Cristo já fez tudo aquilo que Ele necessitava para você ser salvo. Segundo aspecto que Paulo nos ensina aqui no verso 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Imagem do Deus invisível. Aprendemos aqui o segundo aspecto. Primeiro, Ele é o nosso libertador. Segundo, Ele é a imagem do Deus invisível e primogênito de toda a criação. O que isso significa? Imagem do Deus invisível. Cristo é o espelho e a exata natureza de Deus. É no Filho de Deus, é em Jesus Cristo, que Deus se tornou visível. Se você quer conhecer a Deus, se você quer ver a figura de Deus, se você quer entender Deus de uma forma mais profunda, se volte para o Filho. Entenda o Filho. Deus, Ele teve uma maneira de se revelar aos homens de forma mais plena, não 100%, mas de forma mais plena, através de Jesus Cristo. Ele é a exata expressão do seu ser. Ele então é a imagem do Deus invisível. Quem quer então saber como Deus é, atente para a pessoa de Jesus Cristo. Atente para o seu amor, atente para a sua misericórdia, atente para a sua denúncia contra os hipócritas, atente para a sua humildade, sua majestade, sua atitude de servo e seu senhorio. O reformador João Calvino diz que nós não devemos procurar Deus em qualquer outra fonte, senão em Cristo. Pois sem Cristo, tudo que se apresenta a nós em nome de Deus é um ídolo. É por isso
que os verdadeiros cristãos, inclusive os puritanos, fizeram grandes críticas a qualquer representação de Cristo, seja em teatro, seja em filme, seja em figuras, porque eles entendem que Cristo é o próprio Deus e não há possibilidade de fazer qualquer imagem de Deus. Qualquer filme que tenta retratar aquilo que Jesus de fato é, que na verdade nada mais é do que Deus, então qualquer filme que tenta retratar a figura de Deus, ele vai falhar. Ele vai atribuir sentimentos que Deus ali não tem. Ele vai atribuir atitudes que Deus não tem, falas que Deus não tem, reações que Deus não tem. Eles não entenderam ainda. Tem cristão que fala, isso aí é exagero. Peraí, se eu atribuir qualquer sentimento, mensagem, palavra ao próprio Deus que ele não falou, isso nada mais é do que blasfêmia. Nós estamos entrando num terreno que ele é um terreno muito perigoso. E as pessoas se aventuram nesse terreno como se nada fosse. Você está entendendo como que a figura de Jesus ao longo dos séculos ela foi sendo diminuída? Foi sendo descaracterizada? Não é à toa que todos os filmes é um homem cabeludo, com os olhos mais claros, com uma figura muito dócil, que você não sabe o que é aquilo ali. Quando você olha para aquele, você não consegue ver Deus ali. Pois bem, é um pecado aquilo ali. Porque nada mais vai expressar a imagem de Deus senão o próprio Jesus Cristo. Mas como é que nós fazemos hoje, pastor? Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo então é o quê? A palavra. Quer conhecer mais de Jesus? Quer aprender das suas atitudes, sermões, orações, misericórdia, amor, crítica e tudo aquilo que ele fez na terra? Leia a palavra de Deus. Existem 4 evangelhos na Escritura dedicados única e exclusivamente para Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos. Só para falar de Jesus, falar dos seus sermões, das suas orações, das suas palavras. Quer conhecer Jesus, quer conhecer a Deus? Vá para esses sermões, vá para esses evangelhos. Aqui a Bíblia também diz que ele não somente é a imagem do Deus invisível, mas também é o primogênito de toda a criação. Primogênito aqui, não no sentido de que ele foi o primeiro ser criado. Jesus não foi criado. Jesus é Deus. Lembra em Gênesis capítulo 1? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos é a primeira pessoa do plural. É um verbo flexionado na primeira pessoa do plural. Se é a primeira pessoa do plural, não é singular. Não é eu. Deus não falou ali, eu vou fazer o homem a imagem e semelhança. É, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, Jesus estava ali. Deus estava ali. O Espírito Santo estava ali. A Trindade inteira atuou no momento da criação do homem e de toda a terra. Então, primogênito da criação é no sentido dele ser o primeiro antes de tudo. Aqui no Antigo Testamento também, a palavra primogênito, ela dava, a principal ideia era de ser herdeiro de um patrimônio. Então, primogênito de toda a criação, além de ser antes de toda a criação, ser o primeiro antes de todas as coisas serem criadas, no sentido de pré-existir, de existir antes de tudo isso, aqui a ideia também é que ele é herdeiro de tudo. Ele herdou todo o patrimônio, todos os direitos de exercer a absoluta autoridade sobre toda a criação, foram dados por Deus a ele. Em referência a essa expressão primogênito de toda a criação, a palavra também aqui que dá a ideia, ela representa a supremacia de Cristo, a honra e a dignidade de Cristo. Cristo foi comissionado por Deus e eleito por Deus para ocupar a mais alta posição de honra, sendo distinto e altamente exaltado acima de todas as criaturas. Ele está acima de tudo e de todos. Continuando ainda, Paulo diz no verso 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, todas as coisas foram criadas para ele. Ele é a pedra fundamental, o alicerce de toda a criação. As visíveis, as que nós vemos, as coisas terrenas, e as invisíveis, que são as coisas celestiais, as espirituais. Nele, todas essas coisas foram criadas. Aqui também, quando a Bíblia diz que nos céus, na terra, visíveis, trono, soberania, principado e potestade, isso significa o quê? São as ordens de anjos. Aqui é uma hierarquia angelical.
Quando a maioria dos comentaristas bíblicos entendem que trono, soberania, principado e potestade diz a respeito à hierarquia de anjos, tanto anjos que estão com Deus, quanto os anjos que se rebelaram contra Deus. Então ele está querendo dizer que Cristo criou todas as coisas, no sentido de ele é o primogênito, ele está acima, e ele reina sobre todas as coisas, ele reina sobre todos os anjos, ele reina sobre todos os demônios e sobre todas as hostes celestiais, ele está acima de tudo, e ele está acima de todos. Paulo também diz, tudo foi criado por meio dele e para ele, por meio dele, ele é o agente da criação, ele participou em toda a criação, mas foi criado também para ele, ou seja, ele é o alvo da criação. Toda a criação foi criada para redundar glória e louvor para Jesus Cristo. Você está entendendo como o Jesus na nossa mente, ele está muito defasado, ele está muito diminuído, porque a Bíblia diz que tudo foi criado para ele, para redundar em glória e louvor a ele, tudo se submete à sua soberania. Quando ele diz aqui, tanto do céu, da terra, das hostes celestiais, quanto nas questões terrenas, ele está mostrando para nós que todas as criaturas, sem exceção, devem render glória e a ele e servir a ele e ao seu propósito. Ele é o Senhor soberano sobre todas as criaturas. O teólogo holandês Abraham Kuyper disse o seguinte: não há 1 centímetro quadrado em todo o universo da nossa existência humana sobre a qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não diga, é meu. Cristo domina sobre todas as áreas. Aonde você vê um aspecto de terreno, tanto na terra, onde seus olhos podem alcançar, desde todo o mar, que domina todo o globo terrestre, desde todo o céu, todo o universo, que hoje existem galáxias, que você pegar uma espaçonave da NASA, ali uma nave, você levaria 200 milhões de anos para chegar nessas galáxias. A Bíblia diz que Cristo reina sobre todas essas esferas, tanto terrenas quanto celestiais. Esse é o seu Senhor Jesus Cristo. Diante disso, meus irmãos, não há qualquer justificativa para se confiar, para buscar ajuda de qualquer criatura, mesmo se essa criatura for um anjo celestial. Não há. Quando você olha para essas questões aqui, você fala, Deus, você fala assim, pastor, mas o que isso tem a ver com a minha vida? É simples. Esse é o Senhor que tem poder suficiente para cuidar de cada um dos seus problemas. Esse é o Senhor que em Mateus 11, 28 diz para você, vinde a mim, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Às vezes você olha para essa mensagem, olha um Cristo tão fraco, é um Cristo coitadinho, está me chamando para ir até Ele. Não, meu irmão, é o Senhor de toda a terra, sentado no seu trono de alto poder, dominando sobre tudo e todos, e falando para você assim, servo, eu tenho prazer na comunhão com você, vem ter comunhão comigo. É isso. Não é um Jesusinho ali que não tem poder para fazer qualquer coisa que eu peço. Não. Ele tem poder para fazer muito mais do que a sua mente consegue produzir e pedir para Ele. É muito acima de todas as coisas. É isso que Paulo está mostrando aqui para os colossenses. Ele está falando, Colossenses, vocês querem voltar para os anjos? Colossenses, aonde vocês estão com a cabeça? Olha o Cristo que vocês se submeteram, olha o que Ele fez por vocês, olha quem Ele é. Colossenses. E da mesma maneira, Ele fala para nós também. Verso 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas. Ele existe antes de tudo o que foi criado. O que isso significa? Ele é eterno. Nosso libertador, primogênito de toda a criação. Nosso imagem de Deus. E também Ele é eterno. Nunca houve uma época na história em que Ele não existisse. Não é à toa que Apocalipse 22, 13 diz que Ele mesmo diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Alfa é a palavra praticamente A no alfabeto grego, e ela é a primeira palavra do alfabeto grego. Ômega é praticamente a palavra O no alfabeto grego, que tem dois O, mas ômega é a palavra O no alfabeto grego. E ela significa a última palavra. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, do princípio ao fim, do início ao fim, Ele é antes de todas as coisas. A Escritura começa com Cristo, quando a profecia quando a profecia não, antes disso,
A Escritura começa com Cristo quando eles dizem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando ele participa de toda a criação, da formação da terra. E ela termina com Cristo reinando sobre tudo e sobre todos. Por isso que ele diz, eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Além disso, a Bíblia também apresenta Jesus como o sustentador. Porque o verso 17, a segunda parte diz, nele tudo subsiste. Ou seja, todas as coisas que foram criadas são sustentadas por Cristo. A unidade, a ordem, a harmonia na natureza e na história podem ser traçadas até se chegar ao mantenedor e sustentador de tudo. Hebreus 1:3 diz, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O mundo, meu irmão, não é um caos, não foi ainda completamente destruído, porque todas as coisas são sustentadas por Cristo. Nele tudo subsiste. O que isso significa? Que nós hoje o sol não se aproximou mais da terra ao ponto de nós morrermos queimados, porque Jesus está segurando ele na distância certa. Nós não morremos congelados ao ponto da terra se distanciar mais do sol, porque Jesus está segurando a terra onde ela está situada. Os animais ainda existem, ainda você vê florestas, onde você vê o ar puro e todas essas coisas acontecendo, porque Jesus sustenta todas essas coisas. Sem Ele, nada do que existe subsiste. Se o homem ainda não destruiu a si mesmo, com guerras nucleares e outras maiores, que já poderíamos estar na terceira, quarta ou quinta, se chegássemos nisso, guerra mundial, é porque Jesus está subsistindo. Todas as coisas estão subsistindo nele e ele não está permitindo o caos. O caos só acontecerá, mas não é na verdade nenhum caos, porque o caos significa falta de governo. Na verdade, ele vai permitir que essas coisas terminem quando for o propósito dele. Por quê? Tudo subsiste por ele. E você muitas vezes está preocupado ou pensando que ele não pode curar você, pensando que ele não vai sustentar você quando você estiver num período de escassez em relação às suas finanças. Olha o Senhor que você serve. Você consegue olhar a dimensão e o poder desse Senhor que você serve? Isso aqui, quando Paulo escreve isso, é para aumentar a nossa compreensão de quem Jesus é, para nunca mais a nossa vida ser a mesma depois dessa compreensão. Então, na sua dor, sobretudo, confie nesse Senhor, que todas as coisas subsistem nele. Quarto, verso 18, ele é a cabeça do corpo, da igreja. O que isso significa? Cabeça da igreja, é cabeça no sentido de governo. A minha fala aqui é produzida, as minhas mãos, os meus dedos das minhas mãos mexem, porque o meu cérebro está mandando ordem para para todo o meu movimento. Você consegue prestar atenção, me ouvir, os seus olhos abrirem e fecharem, porque o seu cérebro está comandando. A Bíblia diz que Jesus, ele é o cabeça da igreja. O que isso significa? Ele guia, coordena e dirige as ações da igreja. Cristo é o único que possui autoridade de governar a igreja. Ele é o único a quem a igreja deve manter os seus olhos e é o único de quem a igreja depende a unidade do corpo. Não é um papa, um pastor, um bispo, um apóstolo. O único que a igreja depende plenamente e que ela deve estar com seus olhos fixados nele é Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Ele não outorgou essa autoridade para ninguém. A igreja é governada por ele. Ele manda na igreja. Toda e qualquer figura que se erigir acima da figura dele vai ser derrubada e vai ser cortada. Um papa, um bispo, um apóstolo, um pastor ou patriarca que existe por aí, qualquer um que tenta ocupar uma posição acima de Cristo, pensando que é o dono da igreja, está acima da igreja, nunca vai prevalecer contra Cristo. Deus vai destituir essas pessoas, porque elas não podem ocupar o lugar que somente Cristo pode ocupar. Por isso, a igreja não é de modo algum dependente de qualquer criatura, seja anjo ou qualquer outra coisa, como os falsos mestres estavam ensinando na questão dos anjos aqui nos Colossenses. Ela recebe o seu crescimento e liderança do seu Senhor vivo e verdadeiro. A igreja hoje, meu irmão, só existe na terra, em lugares inclusive onde exércitos e governos inteiros se levantam contra ela, ela continua a existir. Sabe por quê? Porque esse general vitorioso, Senhor dos exércitos, é o cabeça da igreja.
É Ele que comanda, é Ele que protege, é Ele que dirige a igreja por meio do seu povo, com a membresia da igreja e todos aqueles que estão dentro da igreja. Ele vai coordenando e dirigindo cada um do corpo da igreja, para ela continuar sendo saudável e caminhando para honrar e glorificar o nome dEle. Parte B do verso 18, ele diz aqui: Ele é o princípio primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Primogênito dentre os mortos, e o princípio significa que Ele é o primeiro a ressuscitar dos mortos, para nunca mais morrer de novo. Cristo, quando Ele morre e ressuscita para nunca mais morrer, Ele inaugura a nova criação. A antiga criação é a primeira, ela tinha se despedaçado e se arruinado com o primeiro ser humano, que é Adão. Ele falhou. Então Cristo vai iniciar uma nova criação agora. Quando Ele ressuscita dentre os mortos, Ele está também dando garantia para cada um dos cristãos verdadeiros, de que da mesma maneira como Ele ressuscitou dentre os mortos, e hoje Ele habita no reino dEle, todos os cristãos verdadeiros um dia vão ressuscitar dentre os mortos, ou vão ter os seus corpos transformados, e gozarão de estar com Ele nos céus para todos sempre. Então a ressurreição de Cristo nada mais é do que uma antecipação e uma garantia da ressurreição de todos os seus irmãos e irmãs vão gozar no futuro. E a Bíblia diz também que Ele é o princípio primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele tem então a preeminência, a soberania divina em todas as coisas, isto é, dentre todas as coisas. Aqui é interessante também, porque quando ele diz aqui, para em todas as coisas ter a primazia, essa frase ela está ligada também ao cabeça da igreja, para indicar que Cristo tem o direito de dirigir a igreja, não qualquer outro ser, mas Cristo sozinho, por meio da sua palavra, dirige a igreja, e todos devem se subordinar a esse cabeça para servirem unicamente a Ele. Você não serve os homens, você não serve os mandamentos dos homens, a filosofia dos homens, você serve o Cristo, que aparece na sua palavra, e a sua palavra é o norte para governar a sua igreja. Aqui, ainda nós podemos pensar assim, mas essa primazia de Cristo, a soberania de Cristo sobre todas as coisas, ainda que os demônios não reconheçam, e ainda que o mundo não reconheça essa primazia, a sua igreja deve testemunhar diariamente dessa soberania de Cristo sobre todas as coisas. Verso 19: Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, ou seja, Ele também é Deus. A palavra plenitude aqui vem do grego pleroma, que nada mais é do que uma palavra utilizada pelos falsos mestres que passaram pela igreja de Colosso, para dizer que Cristo não tinha todo o pleroma, não tinha toda a plenitude de todas as coisas. Então Paulo vem e corrige e fala: nele reside, na pessoa dele, reside toda a plenitude, segundo o propósito de Deus, desde toda a eternidade. A plenitude da Trindade, a plenitude, a essência, a glória de Deus reside no seu Filho amado, e somente nele, e não nele e nos anjos, mas somente nele. Essa plenitude habita naquele a quem agora nós servimos, e é o nosso mediador. Você está entendendo? É o próprio Deus a quem você serve, é o próprio Deus que deu a vida para você. Colossenses 2,9, Paulo diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, Ele é 100% Deus. Todos devem entender que Cristo, como aquele que preencheria totalmente qualquer necessidade que eles tivessem de alcançar o Deus verdadeiro. Se esse Cristo é o pleno Deus e é o nosso mediador, nós temos a plena segurança de que certamente nós podemos nos achegar a Deus, porque Ele tem todo o poder e cumpriu todos os seus propósitos para nós podermos nos achegar a Deus. Então nós podemos confiar que Cristo supre tudo o que a igreja necessita para cumprir a sua missão e enfrentar os pecados e os poderes do mal nessa terra. E por último, verso 20: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Por último, Ele é o reconciliador, Ele que nos reconcilia. A plenitude, ela habitou em Cristo, a plenitude da divindade, Ele é Deus, para que Ele conseguisse fazer isso aqui. A paz fosse estabelecida pelo seu sangue na cruz. Ele trouxe a paz entre nós,
entre nós e Deus por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Nós não podemos estar unidos a Deus através de qualquer outro meio que não seja Jesus Cristo. Não é à toa que ele diz em João 14,6 que ele é o único caminho, aliás, é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por meio dele. Ou seja, o mundo promete para nós trazer a paz de tantas formas e de tantas maneiras. Você às vezes fica preocupado com patrimônios e com tantas coisas materiais dessa terra. Não que isso seja pecado, mas tem um momento na sua vida que você acha que você vai alcançar paz e vai ter mais tranquilidade por meio dessas coisas. Observe a vida dos bilionários, dos que têm grandes patrimônios, como são vazios, e quando você ouve várias vezes quantos desses homens se suicidaram, cometeram suicídio, e quantos desses homens pereceram, não têm família, não têm uma vida feliz. Sabe por quê? Eles não têm a paz que você consegue ter. Essa paz não vai ser obtida com absolutamente nada do que essa terra pode te conceder. Essa paz é aquela paz que ela cancela a inimizade, mas não somente isso, ela dá prosperidade aos seus amigos. Deus, por meio de Cristo, pelo sangue da cruz, ele trouxe essa paz a nós. Ou seja, ele cancelou nossa inimizade com Deus. Hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. E não somente isso, essa paz também significa que ele vai conceder prosperidade aos seus amigos. Não é à toa que Jesus, num dos versículos mais clássicos, nós devemos decorar, João 10,10, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abundância é essa paz. Nada nesse mundo, meu irmão, vai te trazer essa paz, mas o Cristo, que é o reconciliador, ele traz essa paz para cada um de nós. E ele diz aqui, para que por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, na terra, tanto na terra quanto nos céus. O pecado, meus irmãos, arruinou o universo e destruiu a harmonia entre as criaturas e entre elas. Deus, por meio da sua cruz, o pecado foi vencido, a exigência da lei foi cumprida e a maldição que havia sobre nós foi destruída. Agora, a harmonia foi restaurada e a paz foi estabelecida. O universo um dia vai ser completamente restaurado. Cristo hoje está sentado à destra do Pai. E dessa posição de autoridade e poder, ele governa sobre todo o universo, para o bem da igreja e para a glória de Deus. Quem é Jesus então? Ele é nosso libertador, a imagem de Deus, o primogênito de toda a criação, o Criador, o Eterno, o sustentador de todas as coisas, o cabeça da igreja, o primogênito dentre os mortos. Ele é Deus e ele é o nosso também reconciliador. Eu termino aqui com a frase do puritano Isaac Ambrose. Isaac Ambrose escreveu um livro chamado Olhando para Jesus, um dos melhores livros para você conhecer mais sobre Jesus e admirar a sua natureza e quem ele é. Esse livro ainda não está traduzido no português, mas tem uma editora no Brasil já trabalhando nele. Assim que ele for lançado, eu aviso vocês e a gente vai vender ele na livraria para que todos vocês tenham o privilégio de adquirir esse livro. Olha o que ele diz aqui. Como todos os corações podem ser levados a esse Cristo. Cristãos, voltem seus olhos ao Senhor. Olhem e olhem novamente para Jesus. Por que vocês ficam olhando para os brinquedos desse mundo, enquanto Cristo é oferecido a vocês no Evangelho? O mundo pode morrer por vocês. O mundo é capaz de reconciliá-los com o Pai. O mundo é capaz de levá-los ao reino dos céus. Como Cristo é tudo em todos, que Ele seja o assunto repleto e completo de nosso desejo, esperança, fé, amor e alegria. Deixe-o estar em seus pensamentos, a primeira vez pela manhã e a última à noite. Deveria falar mais uma palavra para vocês que creem. Aplique em particular todas as realizações de Jesus Cristo a vocês mesmos. Lembre-se de como Ele saiu do seio do seu Pai por vocês. Chorou por vocês. Sangrou por vocês. Derramou sua vida por vocês. E então ressuscitou por vocês. Foi para o céu por vocês. Está sentado à direita de Deus e governa todo mundo por vocês. Intercede a seu favor. E no fim do mundo voltará por vocês. E os receberá para si. Para viver com Ele para todo sempre. Certamente, se assim vocês creem e vivem, sua vida é confortável. Sua vida é confortável. E sua morte será doce. Se houver algum céu na terra, vocês o encontrarão na prática e no exercício desse dever do Evangelho em olhar para Jesus. É esse o seu Senhor. Que os seus olhos
jamais se distraiam com os brinquedos desse mundo. Que a sua maior admiração, inspiração de fé, que a sua maior inspiração e esperança para você orar, para você se colocar diante de Deus, para você evangelizar, para você vir à igreja, para você fazer um jejum, para você ler as Escrituras, seja esse Jesus Cristo. Nada e nem ninguém jamais vai fazer algo parecido com o que Ele já fez por você. Por isso adore Ele, sirva a Ele, seja fiel a Ele e se submeta ao senhorio dEle. Meu desejo é o mesmo desejo que Paulo tinha aqui para os Colossenses, para cada um de vocês, que está em Colossenses capítulo 2, verso 6 e verso 7, olha o que Paulo diz: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim, andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Que você ande com esse Cristo, viva por esse Cristo, dedique toda a sua vida a esse Cristo. Se você vem no culto, não venha por conta de mais ninguém, a não ser por Jesus. Se você vai faltar de um culto, não pense em nem mais ninguém, a não ser no seu próprio Jesus. Quando você for ler, orar ou fazer qualquer coisa, que Ele seja a sua inspiração diária. De uma coisa você pode ter absoluta certeza: Ele jamais vai te decepcionar nessa terra. Todos os homens, de todas as maneiras, de todas as formas, falharão com você, pecarão contra você. Eles falharão em cuidar de você, em te ajudar, em te aconselhar, em fazer qualquer coisa para você, na amizade, na lealdade, na fidelidade. Todos vão falhar, mas esse aqui, Ele vai permanecer perfeito para todo sempre. Com Ele você jamais vai ser decepcionado, com Ele você jamais perde a esperança, com Ele você jamais conhece a derrota, e com Ele você tem uma garantia absoluta e uma esperança absoluta de um dia habitar com Ele para todo sempre nos céus. Que eu e cada um de vocês possamos nos encontrar nesse céu, não por conta de nós mesmos, mas por conta que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amado, Jesus Cristo. Curva sua cabeça, feche seus olhos nesse momento.